No final de julho, Jordan Peterson estará no Brasil para um grande evento em São Paulo chamado Gala Experience, do qual eu terei a alegria de participar como palestrante expondo a filosofia do Jordan Peterson. E por isso queria gravar esse segundo vídeo, depois do primeiro sobre o último livro dele, Nós que Lutamos com Deus, sobre a regra 6 do seu segundo livro de regras, além da ordem mais 12 regras para a vida, chamada Abandone a Ideologia. Porque no vídeo passado nós vimos a visão correta das coisas como aquela capaz de enfrentar o caos inerente à existência humana, buscando a ordem intelectual, moral, psicológica, social, a partir do modelo perfeito de Deus que ordenou o cosmos. Tanto quanto Deus ordenou o mundo ao criá-lo, colocando cada coisa em seu lugar, de forma hierárquica, bela e harmônica, nós, criados à imagem e semelhança de Deus, devemos criar um mundo técnico, social e cultural das leis, das ciências, das instituições sociais em geral, que permitem que nós ordenemos o nosso interior, que permitem a ordem psicológica e a ordem moral, para que nós vivamos em paz, harmonia, fraternidade e justiça. Ora, o substituto dessa visão monoteísta é o sistema ideológico. Então eu vou falar especificamente sobre um núcleo central do pensamento do Jordan Peterson que perpassa todos os seus livros e suas intervenções públicas, que é a consequência psicológica da ideologia. A consequência psicológica da ideologia é o ressentimento, que nos mima, que nos torna caprichosos, que nos torna infantis, que nos torna dependentes, inseguros, vulneráveis, diante do caos inerente do mundo. O caos sempre existirá. O caos é inexorável. Mas antes eu queria dizer que este livro, na minha opinião, tem como melhor regra a regra 12, tá? Que é a regra seja grato apesar do seu sofrimento. A gratidão diante do sofrimento ou a gratidão mesmo diante do sofrimento depende de duas virtudes que ele apresenta no final: a coragem e o amor. E nesse momento me parece que ele adere claramente à ética cristã, à psicologia cristã, se não à própria fé cristã. E por isso, no meu penúltimo livro, No Caminho das Virtudes, eu me dedico a umas 40 páginas sobre o Jordan Peterson lido na chave cristã, das virtudes cristãs fundamentais do amor, da caridade, que é o amor supremo de Deus, da fé, da esperança, e das virtudes humanas, que são também infusas na vida cristã, como a coragem, como a temperança, como a justiça, como a prudência, que estão presentes em toda a argumentação do Jordan Peterson. Bem, esse capítulo dedicado à regra 6, abandone a ideologia, começa com uma pergunta. Por que, pergunta-se ele mesmo, em primeira pessoa, o meu trabalho tem feito tanto sucesso no mundo inteiro? Tantos milhões de exemplares vendidos de livros, tantos milhões de views ou visualizações no YouTube, plateias lotadas no mundo inteiro. Em que consiste esse impacto público enorme do Jordan Peterson? Ele diz que o núcleo da sua obra, do seu pensamento, é a responsabilidade, a responsabilização moral. Cada um de nós, dotados de consciência, de liberdade, de vontade, tem o dever de edificar a sua própria vida e responde pela ordem diante do caos. Claro que a nossa família, o Estado, a economia, a cultura, a religião, todas essas instituições são muito importantes para nós. Mas nunca haverá um conjunto perfeito de instituições que privem a nossa liberdade e que nos impeçam de ser quem nós somos, de atualizar as nossas potências morais e de nos tornar quem nós quisermos ou pudermos ser. Por isso, a responsabilidade moral, que está diretamente ligada à virtude da justiça, do dever, da entrega, do que nós fazemos com que o mundo nos dá,
é o ponto central do Jordan Peterson. Porque ele percebe que, sobretudo no Ocidente, as sociedades do bem-estar, as sociedades bem-sucedidas, de prosperidade material, de relativa ordem social, criaram pessoas mimadas, caprichosas, voluntaristas, hedonistas, que buscam a todo momento o prazer e que não podem ser contrariadas, que não podem ser desafiadas, que não podem ser acordadas. E isso gerou pessoas fracas, pessoas frágeis, pessoas que não podem encarar as agruras da vida. Vejam, quando Jordan Peterson diz isso, ele não está comemorando o sofrimento. Ele não está dizendo que é bom que sofram mesmo. Não, ele está dizendo que o sofrimento existe. Isso é uma condição existencial de qualquer pessoa. Em vários graus, de várias formas, o sofrimento nos assedia. Para morrer, basta estar vivo. Todos nós estamos bem saudáveis, mas podemos adoecer e podemos morrer. E as pessoas que nós amamos mais podem morrer. E a ordem econômica pode naufragar. E a ordem social pode acabar. Pode haver um assalto, um assassinato, pode haver uma crise social, moral, econômica. Isso é o normal. Isso se espera. E as personalidades fortes são aquelas que se moldam respondendo livremente a essas questões. Me parece que um autor como Viktor Frankl é muito importante para o Jordan Peterson, que o cita, vez por outra, e se não o cita nominalmente, o cita implicitamente com sua ideia de sentido da vida. Nós podemos viver sem nada, mas nós não podemos prescindir do sentido. A única coisa que nos mantém vivos do ponto de vista psicológico é o sentido. Nós podemos sobreviver sem prazer, sem poder, sem honra, até sem saúde num grau limítrofe, mas sem sentido nós não sobrevivemos. E a ideia do Jordan Peterson é que esse sentido tem que ser buscado e encontrado numa luta existencial por Deus, como a gente viu no vídeo passado, mas pelo sentido supremo da vida, pelo suprassentido, pelo sentido incondicional da vida. Então ele diz, nessa primeira parte, que fomentar a responsabilidade pode ser considerado o propósito fundamental da sociedade. Mas o título dessa sessão é Os Lugares Errados. Mas nós buscamos responsabilizar, ou nós buscamos fomentar a responsabilidade nos lugares errados. Por isso que ele diz, na página 161 da edição brasileira de Além da Ordem, Mais 12 Regras da Vida, de Jordan Peterson. Mas algo deu errado, cometemos um erro ou uma série de erros. Por exemplo, passamos muito tempo, grande parte dos últimos 50 anos, clamando por direitos. E não estamos mais exigindo o suficiente dos jovens com quem nós convivemos. Há décadas dizemos aos jovens que devem exigir o que a sociedade lhes deve. Sugerimos que, por causa dessas exigências, os importantes significados de suas vidas serão proporcionados a eles, quando deveríamos ter feito o contrário. Mostrar que o significado, eu prefiro a tradução de meaning por sentido, do que significado. Mas o sentido, nesse sentido de encontrar algo que é valioso, que é importante, que dignifica. O sentido que revigora a vida em todas as suas tragédias e decepções está em carregar um fardo nobre. Vou repetir, o sentido que revigora a vida em todas as suas tragédias e decepções está em carregar um fardo nobre. Como deixamos de fazer isso, eles cresceram procurando significado nos lugares errados. E isso os deixou vulneráveis a respostas fáceis e suscetíveis à força amortecedora do ressentimento. O que no desenrolar da história nos levou a esse ponto? Como surgiu essa vulnerabilidade, essa suscetibilidade? Esse é o tema do capítulo. Ora, só há direitos quando há deveres. Quando todo mundo tem direito a tudo e ninguém deve nada a ninguém, só resta o Estado superpoderoso para suprir o direito de todo mundo, contra os outros que não obedecem os seus deveres supostos. Por isso surge uma guerra de todos contra todos, como disse famosamente Thomas Hobbes, no texto fundacional da ciência ou da filosofia política moderna, que é o Leviatã. É uma guerra de todos contra todos, porque o homem é o lobo do próprio homem. O homem só tem direito natural a tudo e não deve nada a ninguém. Logo, ele será um animal de rapina do próprio homem.
E o Estado terá que ter um poder de um Deus sobre a terra, para uma força maior do que a força de todos os homens juntos, para poder controlá-los entre si, já que a razão moral não é capaz de equacionar as relações sociais. Então esse ponto é fundamental. Nós erramos no modo como promovemos ou fomentamos a responsabilidade e o dever de cada qual, multiplicando os direitos e tornando os cidadãos exigentes dos seus direitos, mas não na contrapartida que é a responsabilização pelos seus deveres. Esse é o primeiro ponto. Jordan Peterson é considerado a voz paterna da sociedade atual, né? O superego, aquele que manda arrumar o quarto, acordar cedo, fazer, trabalhar, não exigir. Porque com isso as pessoas ficam fracas e acham que principalmente o sentido que está no sacrifício voluntário, como ele costuma dizer, de carregar um fardo nobre, porque todo fardo é nobre, porque toda vida é valiosa, independente do seu contexto. É o modo como você encara o seu sofrimento que dignifica a sua vida e que lhe dá sentido. Então, a segunda sessão, ele debate com Nietzsche a morte de Deus. A morte de Deus é um tópico fundamental, tanto na filosofia quanto na cultura atual. A morte de Deus não é um simples ateísmo. Não é simplesmente uma pessoa ou outra deixar de acreditar em Deus. Eu não acredito em Deus. Ou um agnosticismo, dizer assim, não, eu acho que não dá para conhecer a Deus. Eu prefiro viver como se Deus não existe, ainda que ele exista. Indiferentismo religioso não é só isso. Os fenômenos do ateísmo, do agnosticismo, do indiferentismo estão ainda na superfície de um problema que o grande filósofo Friedrich Nietzsche, que morreu em 1900, abrindo as portas para o século XX, diagnosticou como sendo a morte de Deus. A dessacralização ou a profanação do valor supremo da cultura ocidental, do valor dos valores, do fundamento, da pedra angular. E sem esse fundamento, nada pode ser construído. Como diz Jesus Cristo, feliz o homem que construiu a casa sobre a pedra, que é exatamente a personalidade robusta, petrina, sólida, aguenta os trancos e os barrancos, porque carrega o fardo de modo nobre. E como dizia o Viktor Frankl, quando nada mais pudesse ser mudado fora do mundo, eu posso transformar a minha alma para torná-la apta a sobreviver no mundo tenebroso. Vocês lembram, o Viktor Frankl, grande fundador da logoterapia, falava dos valores de experiência, como o amor, valores criativos, como o trabalho, e valores atitudinais, como as atitudes pelas quais nós enfrentamos o mundo, moldando interiormente a nossa personalidade. Então, a morte de Deus gera um desespero absoluto, gera uma desesperança ou um cinismo, uma atitude blasé, uma atitude que nega os valores. Por isso que, depois do niilismo, nós temos a negação da beleza na arte e a afirmação cínica de que a arte não promove o belo. A negação cínica de que a ciência e a comunicação não se pautam na verdade. A negação cínica de que a moral não é baseada na bondade, porque a bondade é relativa, porque a beleza é relativa, porque a verdade é relativa. E todo o relativismo é a consequência do niilismo, da morte de Deus. Ora, por outro lado, além do niilismo, surge a substituição política de Deus pelo Estado totalitário, com uma verdade não mais inscrita na natureza das coisas, mas imposta pela mão de ferro do Estado, substituindo todas as noções do Pai transcendente da criação. Por isso, ele sempre faz essa dobradinha, que é muito comum na filosofia, entre Nietzsche e Dostoiévski. Dostoiévski, que o Nietzsche leu e apreciou muitíssimo. O Dostoiévski é um pouco mais velho do que o Nietzsche e não se conheceram diretamente, não tiveram a obra lida um pelo outro, mas o que o Nietzsche leu de Dostoiévski falou que era um verdadeiro psicólogo, porque ele queria ser um psicólogo, na verdade. Ele se dizia psicólogo.
E o Dostoiévski fala exatamente, sobretudo na sua obra Os Demônios, do caldo cultural e social da mentalidade revolucionária e destrutiva e demoníaca nesse livro Os Possessos ou Os Demônios. E diz Jordan Peterson, Dostoiévski achava que a adoção de uma ideologia utópica, rígida e abrangente, baseada em alguns axiomas supostamente óbvios, representava um perigo político e espiritual com o potencial de exceder em muito toda a brutalidade que ocorrera em nosso passado religioso, monárquico ou até mesmo pagão. Nietzsche e Dostoiévski previram que o comunismo pareceria terrivelmente atraente, uma alternativa aparentemente racional, coerente e moral à religião ou ao niilismo, e que as consequências do comunismo seriam letais. Ora, qual é a relação entre niilismo e totalitarismo? Isso é muito importante para a gente entender as ideologias em geral e as ideologias do ressentimento atuais em particular. Diz o Jordan Peterson, Nietzsche parece ter adotado incondicionalmente a ideia de que o mundo, da maneira postulada pelas ciências físicas emergentes, era ao mesmo tempo objetivo e sem valor. Isso o deixou com uma única escapatória ao niilismo e ao totalitarismo. Ora, o que significa um mundo de fatos não terem valores objetivos? Os fatos, por exemplo, a chuva ou a doença, são estudadas por um meteorologista e por um médico, respectivamente. São fatos naturais. A digestão, o audiovisual, a comunicação audiovisual, isso é um fato. A ciência estuda esses fatos e os descreve, mas não tem meios de avaliá-los do ponto de vista objetivo. Toda avaliação é subjetiva, é perspectivística, é relativa. Então, eu posso avaliar a bondade desse microfone, você pode avaliar a bondade desse microfone, eu posso oferecê-lo à venda e você pode querer comprá-lo, mas ele em si mesmo não tem um valor objetivo. O valor econômico, por exemplo, é um valor de troca, portanto é um valor intersubjetivo. É quanto que alguém quer dar, alguém quer vender, de acordo com o contexto. Se for útil um microfone de Belém do Pará e você quiser urgentemente gravar um vídeo, eu posso oferecer 1 milhão por ele. Se você tiver e for barato ainda, comparado com o que você vai ganhar com a gravação do vídeo, você compra. Ou seja, não é que o microfone certamente não vale 1 milhão na economia normal, mas no contexto econômico específico pode valer. Portanto, a economia e o valor de troca em geral é intersubjetivo e social e condicionado às situações históricas mutáveis. Agora, que ele é feito deste daquele elemento, que ele tem esta e aquela característica técnica, isso é objetivo. Ora, se os fatos objetivos da ciência não têm uma ciência para conhecê-los no seu valor objetivo, o que resta é o relativismo ou o Estado obrigando as pessoas a pensarem assim ou assado. O Estado doutrinando a ciência, doutrinando a cultura, exigindo a verdade na arte, na ciência, na literatura, porque é a fonte de autoridade política, não de autoridade metafísica ou moral, mas política. Ora, para o Nietzsche, só havia uma solução. O indivíduo forte o suficiente para criar os seus próprios valores, projetá-los na realidade sem valor e então segui-los por força própria, por autonomia, por autoridade própria. Eu decido o que é o certo e errado. E esse novo tipo de homem, postulado no rescaldo da morte de Deus, é o Übermensch, o sobre-humano, a pessoa superior, cuja tradução, às vezes, em português é super-homem, mas não é uma tradução boa. Übermensch é o sobre-humano, é aquele que está acima da humanidade, para que a sociedade não flutuasse à deriva em direção às encostas rochosas do desespero, que é o resultado quando a gente diz que não há Deus, não há nenhum valor, nenhum fundamento, e da teorização política excessivamente sistematizada, que é a ideologia, que dá uma solução utópica, que dá uma solução falsa, mas que parece muito correta. Uma em cada extremo.
Os indivíduos que seguem esse caminho, essa alternativa ao niilismo e ao totalitarismo, devem, portanto, produzir sua própria cosmologia de valores. Não os valores inscritos na realidade, tais como desejados por Deus, ou os valores da consciência moral humana universal, que nos liga e comunga aos outros homens, mas a consciência individual. E por isso que a palavra consciência nem cabe. Porque a consciência nunca é absolutamente subjetiva ou individual. Porque a consciência é humana, é a mesma voz de Deus que clama no interior do sacrário da minha consciência e da sua, e dela, e dele. No entanto, os psicanalistas Freud e Jung acabaram com essa noção de Nietzsche, que é totalmente utópica, de cada um vai criar os seus próprios valores num individualismo radical que geraria uma anarquia moral, demonstrando que não estamos suficientemente no controle de nós mesmos para criar valores por meio de uma escolha consciente. Além disso, há poucas evidências de que algum de nós tenha capacidade para criar a si mesmo ex nihilo, do nada, especialmente devido às limitações extremas da nossa experiência, aos vieses de nossas percepções e à curta duração de nossas vidas. Temos uma natureza, ou muitas vezes é ela que nos tem ou possui. E agora só um tolo ousaria alegar que temos domínio suficiente sobre nós mesmos para criar em vez de descobrir o que valorizamos. Então, o que nos resta para unir uns aos outros, para nos unirmos uns aos outros na sociedade? Esse é um problema filosófico de crucial importância. Com uma sociedade que a gente pode classificar como liberal, individualista, relativista, de sobre-humanos, de Übermenschen, como essa sociedade poderia evitar o conflito entre si? E diante dessa crise moderna de sentido, ascendem os estados totalitários, como na Alemanha nazista e na China e União Soviética comunistas, com as consequências catastróficas no nível social e psicológico que nós já conhecemos. Diz Jordan Peterson: talvez o verdadeiro sentido da vida esteja disponível para ser descoberto, se é que a descoberta em si é possível pelo indivíduo sozinho, ainda que se comunique com outros indivíduos do passado e do presente. Portanto, é bem provável que o verdadeiro sentido da vida não seja encontrado no que é objetivo, mas sim no subjetivo e ainda assim universal. A existência de consciência, por exemplo, fornece algumas evidências disso, assim como o fato de que experiências religiosas podem ser induzidas quimicamente, bem como por meio de práticas como dançar, entoar, jejuar e meditar. Ou seja, está falando aqui do acesso à consciência, que é essa voz baixa e calma que o profeta Elias encontrou no seu retiro no deserto. Vimos que as consequências das alternativas totalitárias, na qual o coletivo, isto é, o Estado, protagonizando a vida social, devesse carregar os fardos da vida, traçar o caminho adequado e transformar o mundo na utopia prometida, produziu uma visão de mundo atraente tanto para pessoas justas quanto para invejosos e cruéis. Talvez o comunismo pudesse até ter sido uma solução viável para os problemas da distribuição desigual da riqueza que caracterizou a era industrial, se todos os supostamente oprimidos fossem pessoas boas e todo o mal fosse restrito, como teorizado, aos burgueses. Os outros grandes vilões do século XX, os nacional-socialistas, os nazistas alemães, também eram, é claro, ideólogos poderosos e perigosos. Sugeriu-se que os acólitos de Hitler foram inspirados pela filosofia de Nietzsche. A afirmação pode, de maneira distorcida, conter alguma verdade, já que certamente estavam tentando criar valores próprios, embora não da mesma forma que os indivíduos cujo surgimento o filósofo propunha. É mais razoável dizer que Nietzsche identificou as condições culturais e históricas que tornaram extremamente provável o aumento da influência de ideias semelhantes às promovidas pelos nazistas. Os nazistas estavam tentando criar o homem perfeito, pós-cristão, pós-religioso e o ariano ideal.
e definitivamente formularam esse ideal em total desacordo com os ditames do judaísmo e do cristianismo. Assim, o ariano perfeito poderia ser, e assim o foi, conceituado pelos nazistas como um homem superior. Isso não significa que o ideal nazista postulado tivesse qualquer semelhança com o ideal nietzschiano. Muito pelo contrário, Nietzsche era um fervoroso admirador da individualidade e teria considerado a ideia de um homem superior como a criação do Estado, ao mesmo tempo absurda e abominável. Ou seja, desse individualismo do sobre-humano surge uma ideologia totalitária de líderes, de Führer, que é um sobre-humano capaz de moldar a alma de toda a população a partir da sua personalidade avassaladora, da sua força moral e do seu poder político. É interessante que, embora Jordan Peterson não cite, essa relação entre Nietzsche e Dostoiévski, relacionando o niilismo ao totalitarismo, foi de forma bastante pioneira relacionada por Henri de Lubac, num grande livro chamado Drama do Humanismo Ateu, que é essa tentativa de edificar uma cidade utópica na Terra como se fosse perfeita, sem Deus, e ainda contra Deus. No meu último livro, Amor à Sabedoria, eu tenho um ensaio dedicado a Dostoiévski, a obra Os Irmãos Karamazov, em que eu falo do livro do cardeal de Lubac e explico essa relação entre o individualismo e o totalitarismo. E quanto mais individualizada e atomizada for a sociedade, menos liberdade os indivíduos terão, porque mais dependentes serão das garras e das mãos férreas do Estado. Eu comento aqui no meu livro a famosa lenda do grande inquisidor, narrada por Ivan Karamazov ao seu irmão Alyosha, para tentar desbancar o cristianismo, para tentar refutar, por assim dizer, o cristianismo. Vocês lembram que o Ivan Karamazov é o grande ateu da obra, né? Do ponto de vista intelectual, é o sofista da obra. Ele diz, eu digo o seguinte no livro: a sujeição ao grande inquisidor, o grande inquisidor é esse que vai resolver os problemas da humanidade no lugar de Cristo. É total, não apenas dos corpos, mas também das almas, das consciências. Como explica de Lubac, trata-se de uma eutanásia espiritual. Para sempre felizes, serão totalmente alienados, porque ele diz que a liberdade é o problema. E se ele tivesse criado os homens, ele não teria os criado com tanta liberdade. O inquisidor reveste da força satânica do anticristo, opondo-se frontalmente a Cristo e dispensando a sua redenção. Ele pretende facilitar a vida na terra, acabar com o sofrimento, desumanizando o homem. Ao contrário do que defendia Nietzsche, de que o homem somente será livre se não houver a instância censora de Deus, Dostoiévski demonstra que ao matar-se Deus no homem, é o próprio homem que acaba por se matar. Então, eu explico isso aqui, o deicídio é um homicídio e um fratricídio. O deicídio é um suicídio, um homicídio e um fratricídio. Eu mato Deus, é um parricídio, eu mato o pai, eu mato a mim mesmo, eu mato os outros, eu mato os meus irmãos. O super-homem de Nietzsche também pretende ser um anticristo à medida que não se submete a ninguém além de si mesmo, abandona a moral cristã do ressentimento que o escraviza e impede de afirmar livremente sua força dominadora. O amor cristão seria sinal de uma vontade débil, não de uma vontade pujante, porque a vontade pujante é a vontade de fazer o que quiser, é a liberdade sem responsabilidade, é a liberdade sem amor, é a liberdade sem dever e sem cuidado e sem justiça. Logo é a vontade do Hitler, por exemplo, de poder acabar com os judeus, nessa ideologia nefasta que é o nazismo. A vontade de poder é o traço do grande inquisidor, que age, porém, por suposto amor à humanidade, a fim de salvá-la da desordem causada pela liberdade. Os homens não são capazes de autodomínio e autogoverno, por isso precisam se submeter a uma classe aristocrática superior que aliviaria o seu fardo, governando-os para o seu bem, numa forma radical de paternalismo. E aí eu explico com mais calma tudo isso, mas concluo com essa frase: o liberalismo burguês, que prega a autonomia radical, se torna antessala do comunismo totalitário, da heteronomia
total, isto é, da regra que vem de fora e me acrisola e me aprisiona, sendo ambas figuras do ateísmo. No liberalismo, Deus é substituído pela liberdade de cada indivíduo, pequeno Deus autônomo, criador da própria verdade moral, como o poder e o prazer de que fala o Jordan Peterson. No comunismo, o Estado é divinizado, responsável pela felicidade ao preço da liberdade, como no caso do grande inquisidor. No cerne da crítica de Dostoiévski ao niilismo está a ideia de autonomia, que gera conflitos insolúveis das liberdades individuais, exigindo a solução política do Estado totalitário. Diante do politeísmo conflitivo do individualismo liberal, impõe-se o monoteísmo absolutista do Leviatã. Ambas são formas de ateísmo, que divinizam os indivíduos ou o Estado, a vontade individual ou a vontade coletiva. Citação do meu livro Amor à Sabedoria. Em seguida, o Jordan Peterson descreve como funciona, do ponto de vista intelectual, as ideologias atuais. Considere que não foram tão longe a ponto de adotar as desacreditadas ideologias dos marxistas, leninistas e dos nazistas, os atuais ideólogos. Ou seja, a gente não está falando de comunistas soviéticos ou de nazistas como do Terceiro Reich. Porém, a gente está falando sim de ideólogos que ainda acreditam em lugares comuns do mundo moderno, como o conservadorismo, o socialismo, o feminismo, todos os tipos de ismos dos estudos étnicos e de gênero, pós-modernismo, ambientalismo, entre muitos outros, porque cada dia surge um novo. Porque esses ismos não só são ideologias, como são modas. Modas que vêm e vão nas décadas e nos tempos. São todos monoteístas do ponto de vista prático, ou adoradores politeístas de um número muito pequeno de deuses. Esses deuses são os axiomas ou princípios e as crenças fundamentais que devem ser aceitos a priori, antes de qualquer experiência, em vez de comprovados, antes que o sistema de crenças possa ser adotado, e que, quando aceitos e aplicados ao mundo, possibilitam a prevalência da ilusão de que o conhecimento foi criado. Como é que o ideólogo procede? O processo pelo qual um sistema ismo, comunismo, socialismo, conservadorismo, feminismo, ambientalismo, pode ser gerado é simples em seus estágios iniciais, mas bastante sinuoso em sua aplicação para imitar e substituir uma teorização produtiva real. Ora, o Jordan Peterson é um cientista social, é um psicólogo, alguém que estudou filosofia, que promove filosofia e que nos seus livros articula a mitologia, a simbologia com a neurociência, com a psicologia experimental, com dados, com estatísticas. Faz ciência humana, relacionando os fatos objetivos com os valores subjetivos. E os valores subjetivos não são relativos, porque são pautados em arquiteturas, em gramáticas válidas ao longo do tempo e que permitem interpretar de modo abrangente e articulado esses fatos objetivos. Ao passo que os ideólogos substituem essa teorização efetiva que demanda uma metodologia própria, que demanda um trabalho, um esforço intelectual tremendo, por isso que ele condena muitas vezes a preguiça desses ideólogos, que tem as respostas para tudo. Tem respostas fáceis e simples para problemas complexos e profundos. Então é como se o ideólogo tivesse uma varinha mágica que pudesse resolver tudo se ele tivesse poder. Como o que lhe falta é o poder, ele vai buscá-lo para poder aplicar a sua ideologia na prática, goela abaixo, com uma violência opressora tremenda, que vai demonizar e vilanizar quem quer que se oponha a ela. Ele vai ser o primeiro a negar a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica de quem quer que desconfie dele ou duvide dele. Ele pode ser crítico com todo mundo, mas ele não aceita a crítica a ele mesmo. E ele jamais é autocrítico. Ele é dogmático, crente numa religião secularizada da sua ideologia. Aliás, as ideologias vêm de heresias, vêm de versões parciais e incompletas da verdade cristã, que ao isolarem uma parte, acabam por implodir o todo a que pertencem.
Diz Jordan Peterson, o ideólogo começa selecionando algumas abstrações e em suas representações de baixa resolução esconde partes grandes e indiferenciadas do mundo. Entre elas estão economia, nação, meio ambiente, patriarcado, povo, ricos, pobres, oprimidos, opressores. O uso de termos únicos sugere uma supersimplificação dos fenômenos, que, na verdade, são incrivelmente diversos e complexos. Essa complexidade mascarada é parte do motivo pelo qual os termos passaram a ter tanto peso emocional. Porque ele diz que esses conceitos são abstratos e de baixa resolução. Patriarcado é um termo totalmente abstrato, que pode significar muita coisa, economia. Se eu disser para você que o problema é econômico, nossa, quantas questões existem no universo econômico? Se eu digo para você que o problema é a nação, meio ambiente, nossa, esses termos são vagos, eles são tudo e não são nada, tudo é meio ambiente. E se tudo é meio ambiente, nada especificamente é o meio ambiente. Por exemplo, existem muitas razões para as pessoas serem pobres. Quem de nós não quereria acabar com a pobreza? Quem de nós não sofre com a pobreza própria e alheia? Falta de dinheiro é causa óbvia. Mas essa hipotética obviedade é parte do problema com a ideologia. Ora, é claro que a pobreza é a falta de dinheiro, ou a concentração de renda, ou a falta de distribuição da renda, do dinheiro, ou a falta de capacidade econômica empreendedora e produtiva para gerar dinheiro. Mas aí vem uma lista de problemas correlatos que precisam também ser enfrentados. Ou seja, a ideologia sempre é reducionista, super simplificadora. Uma resposta fácil para um problema complexo. Diz o Jordan Peterson, falta de educação, famílias desestruturadas, bairros dominados por crime, alcoolismo, abuso de drogas, criminalidade, corrupção e a exploração econômica e política que os acompanha, doença mental, falta de um plano de vida, ou mesmo a incapacidade de perceber que formular tal plano é possível ou necessário, baixa conscienciosidade, localização geográfica desfavorável, mudança no cenário econômico e o consequente desaparecimento de setores inteiros de empreendimentos, tendência acentuada de os ricos ficarem ainda mais ricos e de os pobres cada vez mais pobres, baixa criatividade, baixo interesse empresarial, falta de incentivo. Esses são apenas alguns dos múltiplos problemas que geram a pobreza. E a solução de cada um, supondo que exista uma solução, obviamente não é a mesma. Nem os vilões que se escondem atrás de cada suposta causa diferenciável são os mesmos. Pressupondo que realmente haja vilões. Todos esses problemas requerem uma análise cuidadosa e particularizada, seguida pela geração de múltiplas soluções potenciais e pela avaliação criteriosa dessas soluções para garantir o efeito desejado. É incomum ver qualquer problema social sério abordado de forma tão metódica. Também é raro que as soluções geradas, mesmo por um processo metódico, produzam o resultado pretendido. O que eles fazem, então, os ideólogos? Após dividir o mundo em grandes partes indiferenciadas, descrever o problema característico de cada uma delas e identificar os vilões adequados, o teórico do ismo, como o feminismo, como o ambientalismo, como o socialismo, como o liberalismo, cria um pequeno número de forças ou princípios explicativos, que podem até contribuir de fato para a compreensão ou a existência dessas entidades abstratas. Então, ele concede a esses princípios o poder de causa primária, enquanto ignora outros de igual ou maior importância. Para tais fins, é mais eficaz utilizar um sistema motivacional importante, um fato sociológico ou conjectura em grande escala. Também é bom escolher esses princípios explicativos por meio de um negativo, ressentido e destrutivo argumento não declarado, e em seguida transformar a discussão desse argumento e a razão de sua existência em tabu para o ideólogo e seus seguidores, sem mencionar os críticos. Esse é o procedimento. Eu pego um aspecto da realidade, isolo, decalco do tecido do corpo social, absolutizo esse princípio, por exemplo, raça, racismo. E aí postulo que todos os problemas passam pela raça, ainda que todos os problemas podem passar pela raça. E aí ataco os racistas.
e considero a causa de todos os problemas os racistas. E digo que não basta não ser racista, se deve ser antirracista, e começo uma cruzada contra os racistas, explícitos ou implícitos, e passo a ver o mundo todo a partir desse prisma. A mesma coisa pode valer em relação ao feminismo, ao socialismo, ao liberalismo, ao ambientalismo. E aqueles que se recusarem a usar o critério da liberdade, da coletividade, da raça, do patriarcado, do meio ambiente nas suas análises, são execrados como demônios a serem combatidos. Há um aspecto conspiratório dessa teorização de pessoas inteligentes, porém preguiçosas, para que não se critique a teoria e não seja discriminado. Um medo velado de confrontá-la, porque ela fala de algo importante e necessário, como a liberdade, como a igualdade, como a defesa das mulheres, ou dos pobres, ou dos negros. Porém, impede o debate real desses problemas, porque se torna um debate ideológico, um debate polarizado, um debate ideologizado que absolutiza e estigmatiza o oponente. Ele diz: os ideólogos são o equivalente intelectual dos fundamentalistas, inflexíveis e rígidos. Seu senso de superioridade moral e sua reivindicação moral à engenharia social são igualmente profundos e perigosos. Eles estão constantemente ostentando as virtudes e denunciando o suposto pecado dos que não concordam com ele por não estarem favoráveis às suas causas humanitárias. Ou seja, a ideologia é marcada por simplicidade, facilidade e ilusão de domínio, reduzindo um problema a um Deus único, digamos assim, a um monoteísmo prático, negando todo o resto da realidade, toda a complexidade social, negando a psicologia em nome da política, negando a sociologia em nome da economia, negando a religião em nome da história e assim por diante. Porque a complexidade humana é inabarcável, irredutível a uma das suas causas constitutivas. Por fim, resulta o ressentimento. Vejam a definição de ressentimento do Jordan Peterson. No vídeo eu comecei dizendo nesse vídeo que a responsabilidade é o seu grande mérito. Ele mesmo reconhece que o seu sucesso vem da sua força de responsabilizar, de fornecer critérios para que as pessoas se sintam responsáveis. E o ressentimento é o oposto. O ressentimento é a antítese do homem maduro e responsável. O homem ressentido é mimado e vulnerável. O homem maduro é responsável e capaz de enfrentar os problemas. Vejam que não significa negligenciar as questões sociais, econômicas, políticas, que devem ser enfrentadas nos seus próprios termos. Mas a questão aqui é como enfrentar do ponto de vista moral e psicológico. Por exemplo, a desigualdade. Tá? Eu sou de Belém do Pará. Eu poderia me ressentir pelo fato de não ter nascido em São Paulo, que é a capital intelectual do Brasil, supostamente. Ou poderia me ressentir porque eu não nasci em Nova York, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, que são centros intelectuais do Ocidente. Ou seja, sempre é possível se ressentir. Sempre é possível dizer: mas eu não tenho as mesmas oportunidades, eu não tenho as mesmas capacidades geográficas, sociais, eu não sou rico. Se eu tivesse nascido rico, herdeiro, eu poderia ter uma biblioteca muito melhor e viajado para os grandes centros universitários ou para os grandes museus para estudar. Como eu não tenho a condição financeira ideal, eu vou me ressentir. Ressentir contra os paulistas, os europeus ou os americanos, contra os ricos, contra os que têm grandes bibliotecas. Isso é uma forma de me enfraquecer. Ao invés de dizer: olha, essa é a minha condição. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, eu vou fazer o que eu puder, o que tiver ao meu alcance. O mundo não é uma maravilha, o mundo não é justo nesse sentido. Nem todo mundo tem a mesma coisa. Que pena que não há uma igualdade. Aliás, a igualdade absoluta não seria nem desejável, né? Absoluta.
porque impediria a complementação harmônica dos diferentes. Mas olha a definição do Jordan Peterson. O ressentimento hostil, ocorre quando o fracasso individual ou o status insuficiente é atribuído ao sistema no qual essa falha ou status inferior ocorre, e mais particularmente às pessoas que alcançaram sucesso e status elevado dentro desse sistema. Ou seja, de cara a gente percebe que o ressentimento é uma forma de inveja. Porque a culpa de eu ter nascido em Belém é dos paulistas. A culpa de eu não ser rico é de quem é rico. A culpa de eu não ter o status superior que eu gostaria de ter ou que eu acho que eu mereço é de quem tem e de quem merece. O sistema é arbitrariamente taxado como injusto. Então, o sistema geográfico, geopolítico é injusto. O sistema econômico é injusto. Porque eu não fui validado, porque eu não fui beneficiado, porque eu não fui incluído, porque eu não fui enaltecido como eu acho que eu deveria. Os bem-sucedidos são considerados exploradores e corruptos, pois podem ser julgados de maneira lógica como beneficiários indignos, bem como apoiadores voluntários, conscientes, egoístas e imorais de um sistema injusto. Daí você entende a hostilidade de muitas feministas, não de todas, aos homens, né? Gerando uma androginia com uma misoginia às avessas, como se os homens fossem culpados por ser homens, pelo fato de muitos homens explorarem e diminuírem e inferiorizarem as mulheres. Mas nem todos os homens são misóginos, obviamente, mas uma feminista imbuída dessa ideologia radical se ressente contra os homens, porque eles seriam os supostos beneficiados do patriarcado. Todos os homens, indistintamente. Uma vez que essa cadeia causal de pensamento tenha sido aceita, todos os ataques aos bem-sucedidos podem ser interpretados como tentativas moralmente justificadas de fazer justiça, em vez de, digamos, manifestações de inveja e cobiça que poderiam ter sido tradicionalmente definidas como vergonhosas. Então, essa inveja e essa cobiça não é considerada vergonhosa, mas um ato de justiça. Os pobres contra os ricos, as mulheres contra os homens, os negros contra os brancos, os sulistas contra os nortistas e assim por diante. A margem contra o centro, ou a periferia contra o centro e assim por diante. A outra característica típica da busca ideológica: as vítimas apoiadas por ideólogos são sempre inocentes e os acusados são sempre maus. Por isso que há uma dicotomia maniqueísta. Exclusivamente bons e exclusivamente maus. Anjos, santos, ungidos, imaculados e demônios impenitentes e absolutamente corruptores. Seguir o caminho do ressentimento é arriscar uma amargura tremenda. Isso é em grande parte uma consequência da identificação do inimigo externo, não interno. Por exemplo, se a riqueza é o problema e os ricos são percebidos como a razão da pobreza e de todos os outros problemas do mundo, então os ricos se tornam o inimigo, indistinguíveis, em algum sentido profundo, de um nível demoníaco do mal no que tange a sua importância psicológica e social. Se o problema é o poder, então aqueles que estabeleceram qualquer autoridade são a causa singular do sofrimento do mundo. Se a masculinidade é o problema, então todos os homens, ou mesmo o conceito de masculino, devem ser atacados e vilipendiados. Tal divisão do mundo em um diabo externo e um santo interno justifica o ódio proveniente do senso de superioridade moral exigido pela moralidade do próprio sistema ideológico. Esta é uma armadilha terrível. Uma vez identificada a fonte do mal, torna-se dever dos justos erradicá-la. É um convite à paranoia e à perseguição. A perseguição paranoide é uma característica típica desses movimentos ideológicos, que estão sempre caçando as bruxas em todas as esquinas, sempre encontrando os culpados, quem não fala a mesma língua, quem não presta subserviência ao culto, à liturgia de poder, quem não se veste, quem não pensa, quem não fala, quem não usa as mesmas palavras de ordem. É uma forma de marcar uma religião secular.
e a perseguição paranoide dos inimigos, que estão sempre a favor do poder, do patriarcado, etc. Um mundo onde só você e as pessoas com pensamentos semelhantes aos seus são bons, é também um lugar onde você está cercado por inimigos empenhados em sua destruição, que precisam ser combatidos. Ora, essa ideia de buscar fora o problema se opõe diretamente à sabedoria evangélica de contemplar a trave no próprio olho antes de apontar o cisco no olho do irmão. E o Jordan Peterson cita o evangelho aqui, exatamente para dizer que é moralmente muito mais seguro olhar para si mesmo em busca dos pecados do mundo, pelo menos para alguém honesto e livre de cegueira intencional. O Chesterton dizia que o pecado original é o único dogma do cristianismo que ele pode perceber nele mesmo, que é auto-evidente. Pediram que ele escrevesse um ensaio chamado O que está errado com o mundo. E foi o ensaio mais breve que ele já escreveu, porque só tinha uma palavra no título: eu. Na verdade, o título era O que há de errado com o mundo e só tinha uma palavra no texto: eu. Ora, se todo mundo dissesse isso, o mundo seria muito melhor, porque todo mundo ia buscar se converter e melhorar e fazer a sua parte. E não ficar apontando o dedo na cara dos outros como vilões. É provável que você se torne muito mais lúcido sobre o que é, quem é e onde está a culpa. O que é o que, quem é quem e onde está a culpa depois de contemplar a viga em seu próprio olho em vez do cisco no olho do irmão. É provável que as suas próprias imperfeições sejam evidentes e abundantes e possam ser encaradas para seu benefício como o primeiro passo na sua jornada de redentor para melhorar o mundo. A jornada do herói a que todos nós somos convidados a realizar, ordenando o caos da nossa vida antes de querer corrigir o mundo. O famoso Brocardo, que o celebrizou, arrume sua cama ou seu quarto antes de querer mudar o mundo, é exatamente isso. Você não arrumou nem a sua cama, nem o seu quarto, você não colocou ordem na sua própria vida. Como é que você quer corrigir o meio ambiente? Como é que você quer corrigir o mundo? Como é que você quer postular uma lei universal de comportamento se você não é modelo para ninguém, para nada? Primeiro ordene a sua alma, ordene os seus afetos, ordene os seus pensamentos, aprenda a falar, aprenda a pensar, aprenda a viver, depois queira liderar. Mas não sem antes se tornar o líder de si mesmo. E aí a palavra redentor aqui, em letra maiúscula, lembra exatamente o arquétipo do Messias, que em Cristo é pleno. No sentido psicológico que trabalha o pensamento de Jordan Peterson. Cada um de nós é um Cristo, é um redentor que deve redimir o mundo com um sofrimento nobre, com fortalecimento da vontade e busca de forças interiores do próprio Deus, no caso dos cristãos praticantes, para servir, para doar, e não sair condenando todo mundo, e não sair culpando e mesmo violentando todo mundo, verbal ou fisicamente. Carregar sobre os ombros os pecados do mundo, assumir a responsabilidade pelo que não está certo na sua própria vida e ao seu redor, faz parte do caminho messiânico. Vejam como o que para ele aqui talvez ainda seja um arquétipo se torna totalmente transparente, que é a fé cristã. Faz parte do caminho messiânico. Parte da imitação do herói no mais profundo dos sentidos. Essa é uma questão psicológica ou espiritual e não sociológica ou política. Preste atenção. Afirmar que essa é uma questão psicológica ou espiritual, moral, não significa negar o problema sociológico ou político, mas condicioná-lo a um fundamento moral. Esse gesto aqui é de Platão. Nesse sentido, Jordan Peterson é um platônico, porque na sua grande obra, A República, ele postula a justiça na polis, na cidade, a partir da justiça na alma. Justiça na alma, na psique, para alcançar a justiça na polis, sobretudo nos que governam a cidade. Ou seja, se o governante não for justo, a cidade não vai ser justa. Não adianta ter um sistema de leis justos com governantes injustos, porque eles vão subvertê-lo. Eles vão corrompê-lo. Eles vão praticar a corrupção a todo momento. Ao passo que a educação dos governantes é o fundamento de uma polis justa. Essa é a tese da República de Platão, que relaciona o cosmos, alma e cidade. Cosmos, psique e polis.
Ou seja, o mundo ordenado por Deus precisa da participação do homem para ordenar a sua própria alma e assim ordenar a cidade. É o que eu falei no vídeo passado, que também tem tempero platônico, sobre a criação do mundo e a cocriação do mundo cultural e técnico pelo homem. Então, Deus criou a natureza, o homem cria a técnica a partir da natureza, o homem cria a cultura a partir da natureza. Deus criou a natureza do nada, o homem cria a cultura, a sociedade, a técnica a partir da natureza. E com isso ele precisa ordená-la pela inteligência que Deus lhe deu. E tudo começa na ordenação interior da própria alma, que é uma ordenação psicológica e moral. Por isso que essa psicologia do Jordan Peterson é uma psicologia moral. E por isso eu não tive nenhuma dificuldade em relacioná-la à tradição clássica das virtudes cristãs no meu livro No Caminho das Virtudes. Considere os personagens inventados por criadores de ficção de segunda categoria. Novelas, séries, tudo que é barato. Eles são divididos em bons e maus. Tem os personagens bons e tem os personagens maus. Se o filme ou o livro for assim, ele não é um bom livro ou um bom filme. Leia qualquer grande livro do Dostoiévski, do Tolstói, do Balzac, do Flaubert, do Machado de Assis, do Guimarães Rosa, do Eça de Queiroz. Qualquer livro de um grande autor, de um Cervantes, qualquer livro de um grande autor vai mostrar que a divisão está na alma humana. Em contraste, escritores sofisticados, como esse que eu mencionei, Thomas Mann, por exemplo, mostram essa divisão dentro dos personagens que criam, de modo que cada pessoa se torna o locus da luta eterna entre a luz e as trevas. É muito mais apropriado psicologicamente e muito mais perigoso socialmente presumir que muito menos perigoso socialmente. É muito mais apropriado psicologicamente, muito menos perigoso socialmente, presumir que você é o inimigo, que são suas fraquezas e insuficiências que estão prejudicando o mundo, do que presumir a sua bondade sagrada e do seu grupo e perseguir o inimigo, que a partir desse ponto você estará inclinado a enxergar em todos os lugares. Ele conclui dizendo: os cultos do século XX vendem a ideia de que isso é possível, criar uma utopia perfeita na Terra, com crenças ingênuas e narcisistas. O ativismo que eles promovem é usado por pessoas ressentidas e preguiçosas como substituto para realizações efetivas. Os únicos axiomas de indivíduos possuídos pela ideologia são encarados como deuses, que devem ser servidos cegamente por seus proselitistas. E depois ele exorta essa dimensão sapiencial valiosíssima da obra de Jordan Peterson a certas virtudes fundamentais. Tenha um pouco de humildade, limpe seu quarto, cuide de sua família, siga sua consciência, endireite sua vida, encontre algo produtivo e interessante para fazer e comprometa-se. Quando você puder fazer tudo isso, procure um problema maior e tente resolvê-lo se tiver coragem. Problema maior como problema econômico, político, social, cultural, pedagógico. Claro, ninguém está negando tudo isso. Mas antes, seja homem, ande de 2 pés, com costas eretas, ombro para frente, como a primeira famosa regra do livro anterior. Primeiro seja homem, primeiro deixe de ser menino, né? Depois vamos debater. Quando fizer tudo isso, procure um problema maior e tente resolvê-lo se tiver coragem. Se isso também funcionar, passe para projetos ainda mais ambiciosos e, como início imperioso desse processo, abandone a ideologia. Ou seja, você começa do local, você começa de si. O primeiro trabalho é sobre si. Ah, não, vou transformar o mundo, eu vou acabar com o patriarcado. Então, peraí, eu vou começar comigo. Quer acabar com o patriarcado? Legal, comece você não sendo patriarca. Ou patriarcal. O que quer que isso signifique, né, na ideologia feminista. Então, é preciso ter ordem na alma para depois querer ordenar a cidade. Leiam Jordan Peterson, esse é um grande livro. Além da ordem, mais 12 regras para a vida. Fica a recomendação também do meu livro, No Caminho das Virtudes, que é um convite para o exercício da consciência. Eu também abordo o Jordan Peterson neste meu livro. E também o meu livro Amor à Sabedoria, em que eu menciono
essa relação entre individualismo e totalitarismo com base no Cardeal de Lubac. Também recomendo, é claro, os outros livros de Jordan Peterson, o último, Nós que Lutamos com Deus, Percepções do Divino, o primeiro livro de regras, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, e o Mapas do Significado da Arquitetura da Crença, para entender como ele alcança um mapa de grande mãe, grande pai, indivíduo, natureza, sociedade e liberdade, como isso se opera a partir de grandes mitologias. É um livro muito interessante, volumoso, denso, profundo, erudito, sobre religiões comparadas e mitologias simbólicas variadas que alcançam uma arquitetura ou uma gramática comum. Muito obrigado, até a próxima.